material extra para o curso de Lógica Formal para Arquivologia da Universidade Federal da Paraíba. Então, ficou da gente falar um pouco sobre argumentos, né? Aqui não tem tanta questão, né? Como eu falei para vocês, um argumento ele é válido a partir, você consegue provar a validade de um argumento a partir da lógica proposicional, né? Porque nem todo argumento válido você consegue provar que é válido na lógica proposicional, né? Por exemplo, os argumentos lá de Aristóteles que tem quantificadores, né? Tudo A e B e tal, você não vai conseguir. Então você consegue provar que um argumento é válido usando lógica proposicional se você tem uma interpretação daquele argumento na linguagem da lógica proposicional e essa interpretação é boa e você consegue mostrar que nenhuma das linhas da tabela as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Tá? Então aqui você tem várias etapas, né? Você tem um argumento cru que está no texto, você tem que tentar interpretar ele em termos de cálculo proposicional, ou seja, tentar atribuir letras para as proposições, e a partir daí você vai fazer a tabela de verdade das fórmulas resultantes e ver se não é o caso de ter uma linha da tabela em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, né? Então por isso que eu peguei outro livro aqui, né? Eu estava utilizando como base o livro Lógica de César Mortari. Aqui eu estou pegando um livro, acho que é Lógica Fundamental, algo desse tipo, de Desidério Murcho. Por quê? Porque ele tem uns argumentos em linguagem natural, né? E é interessante a gente tentar transformar ele da linguagem natural para a linguagem lógica e provar que eles são válidos, né? Então, perceba, considere o seguinte raciocínio: se o amor e a arte integram vida boa, a frivolidade e a superficialidade são nossos inimigos. Então, aqui você já vê que você tem um se, então. Aqui você tem um se tá aqui. E aqui não tem um então, né? Mas aqui é o se então. Então aqui você tem uma implicação em que essa primeira parte é o antecedente e essa segunda parte é o consequente. Mas perceba que aqui você tem uma conjunção, né? Se o amor e a arte integram a vida boa, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se o amor integra a vida boa e a arte integra a vida boa, então a frivolidade é nossa inimiga e a superficialidade é nosso inimigo. Então a gente pode começar aqui utilizando a letra P para o amor integra a vida boa, como está aqui, tá vendo? A letra Q para a arte integra a vida boa. A letra R para a frivolidade é nossa inimiga e a letra S para a superficialidade é nossa inimiga. Então aqui a gente tem um condicional em que o antecedente é P e Q, correto? O amor integra a vida boa e a arte integra a vida boa. E o consequente é a frivolidade é nossa inimiga, R e S. Né? Então, essa aqui é a primeira premissa. Né? Nesse caso, aqui é a segunda premissa. Devemos resistir corajosamente à frivolidade e à superficialidade. Né? Então, devemos resistir corajosamente à frivolidade, que aqui também é uma conjunção, tá vendo? E devemos resistir então, se nesse caso, né, ou seja, se a frivolidade e a superficialidade é nosso inimigo, devemos resistir à frivolidade e devemos resistir à superficialidade. Né? Então, o que acontece? Aqui, gente, está de uma maneira bastante comprimida. Né? Então, a primeira premissa seria: se o amor e a arte integram a vida boa, a frivolidade e a superficialidade são nossos inimigos. Né? Foi aquilo que a gente fez. Se P e Q, então R e S. Se a frivolidade e a superficialidade são nossos inimigos, ou seja, nesse caso, devemos resistir-lhes corajosamente. Né? Então a segunda premissa aqui está dizendo o seguinte: se a frivolidade é nossa inimiga e a superficialidade é nossa inimiga, então nós devemos resistir à frivolidade e
devemos existir a superficialidade. Essa aqui é a segunda premissa. Tá? Você perceba que aqui está essas coisas. E aí, o resto desse argumento ele não está aqui expresso, mas supõe exatamente isso. Supõe que o cara que ele está supondo que realmente o amor e a arte integram a vida boa, logo, daí se segue que devemos evitar resistir corajosamente à frivolidade e à superficialidade. Então, a forma lógica do argumento, a princípio, fica essa daqui. Vamos ler ele. Aqui são as premissas, 3 premissas, e aqui é a conclusão. Vamos ler a primeira premissa. Se o amor integra a vida boa e a arte integra a vida boa, então a frivolidade é nossa inimiga e a superficialidade é nossa inimiga. Se a frivolidade é nossa inimiga e a superficialidade é nossa inimiga, ou seja, nesse caso, nós devemos resistir corajosamente à frivolidade e nós devemos resistir corajosamente à superficialidade. Ora, o amor e a arte integram a vida boa. Isso é pressuposto no texto. Logo, nós devemos resistir corajosamente à frivolidade e à superficialidade. Então, essas duas linhas ele está meio que tomando de barato, né? Mas ele está, naquele trecho ali, ele parece estar querendo exatamente concluir isso, né? Concluir que nós devemos resistir corajosamente à frivolidade e à superficialidade. Tá? Então, esse daqui a princípio, é a forma lógica desse argumento. Agora, perceba quantas proposições componentes a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4. Ou seja, a nossa tabela vai ter 16 linhas. Certo? O que não é muito bom, né? Porque vai dar muito trabalho. Mas perceba, gente, que essas sentenças P e Q, elas sempre aparecem juntas. E que o RS, elas sempre aparecem juntas. E que o T e U sempre aparecem juntas. Né? Então, aqui, a maneira melhor da gente expressar esse argumento é usando uma letra para cada uma delas. Esse argumento, na verdade, ele é dessa forma aqui. Ó. Ele é mais simples. A implica B, B implica C. A, logo, C. Em que A é se o amor e a arte amor integra a vida boa e a arte integra a vida boa. B é a frivolidade é nossa inimiga e a superficialidade é nossa inimiga. E C nós devemos resistir à superficialidade e nós devemos resistir à frivolidade. Então perceba que existe aqui, se eu fizesse a tabela com as 16 linhas, ia dar correto do mesmo jeito, ia dar o mesmo resultado. Né? Só que aqui fica uma tabela, não é nem 16, né? Deixa eu ver aqui, 2, 4, 8, 16, 32, 64 linhas, desculpa. Se eu fizesse essa tabela com 64 linhas, ia dar o mesmo resultado. Né? Só que é muito melhor fazer a tabela para esse argumento aqui, que só tem 8 linhas. Então vamos ver se esse argumento aqui é válido. E ele tá? Como é que fica a nossa tabela? A, B, C, né? Vai ter 8 linhas na nossa tabela, que ele tem 3 proposições componentes. VV, VV, FF, FF, né? Vamos aumentar aqui. VVFF, VVFF, aumentar. VF, 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 VF. Então a gente tem aqui as premissas são A implica B, a outra premissa é B implica C, a outra premissa é A, já está aqui, eu não vou copiar, e a conclusão é C. Então vamos fazer só esses dois condicionais aqui. Vamos lá, A implica B. Isso aqui é falso quando A for verdadeiro e B for falso, e verdadeiro nos outros casos. Então V, F, F, V, 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 V. B implica C. Ele é falso quando B for verdadeiro e C for falso, e verdadeiro nos outros casos. Tá? Fica V, F, V, 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 F, V, V. Né? Então agora tem que checar, gente, se tem alguma linha em que as premissas são verdadeiras, ou seja, quais são as premissas? Isso, isso
Isso, e se a conclusão é falsa. Né? Tem alguma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa? A conclusão aqui é C, né? Então a primeira linha, essa premissa é verdadeira, essa premissa é verdadeira, essa premissa é verdadeira. Ou seja, se a conclusão fosse falsa aqui, o argumento seria inválido. Porém, a conclusão é verdadeira. Então, ainda está tranquilo. Nessa segunda linha, a primeira premissa é verdadeira, mas a segunda é falsa. Né? Então, eu não preciso nem olhar o resto. Né? Porque o que não pode ter é uma linha em que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então, aqui eu não preciso nem olhar o resto. Vamos para a terceira linha. Terceira linha, a primeira premissa já é falsa. Então, eu não preciso nem olhar o resto. Na quarta linha, a primeira premissa já é falsa. Não preciso nem olhar o resto. Então, a quinta linha, essa premissa é verdadeira, porém essa é falsa. Então, não preciso olhar a conclusão. Então, nas outras linhas aqui todas, a premissa A é falsa. Então, não preciso olhar essas linhas. A única linha em que as premissas são verdadeiras é a primeira. Porém, nessa linha, a conclusão é verdadeira. Então, o argumento é válido. Por quê? Porque não tem nenhuma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer. Então, aqui é mais difícil até você pegar a forma lógica do argumento do que você, de fato, fazer a tabela. Né? Vamos ver aqui. Acho que tem... Deixa eu apagar aqui. Eu acho que tem outro argumento no livro. E aí, nesse outro argumento aqui, vocês vão ver como é que é a encrenca, às vezes, da pessoal da filosofia quando vai tentar entender o que filósofos estão falando. Né? O filósofo aqui, especificamente Kant, não é o filósofo mais claro do mundo. E aqui ele tem bem um argumento de Kant, né? Vamos ver aqui, um argumento sobre o bem supremo, né? E ele tentou, o Desidério Bush tentou, a partir desse trecho aqui gigante e confuso, extrair um argumento, né? Então vamos seguir o caminho dele, pegar o argumento que ele extraiu, tentar formalizar e ver se é válido. Vamos lá. Temos o dever de nos esforçarmos para promover o bem supremo, que tem, portanto, de ser possível. Ora, se eu tenho que... O que a gente está falando aqui é o seguinte, se eu tenho que promover algo, tem que ser possível promover aquele algo. Né? Assim, a existência de uma causa de toda a natureza, né, que ele está falando de Deus, viu? Distinta da natureza, que contém o fundamento dessa conexão, a saber, a correspondência exata da felicidade com a moralidade, é também postulada. Então, ele está querendo falar assim, se eu tenho que promover o bem supremo, esse bem supremo tem que existir. Né? E no fundo esse bem supremo é Deus. Contudo, essa causa suprema, né, Deus, ele está querendo falar aqui, há de conter o fundamento da correspondência da natureza, não apenas como uma lei da vontade dos seres racionais, mas também como com a representação dessa lei, na medida em que se fizerem dela o fundamento supremo determinante da vontade, e consequentemente não apenas como... ele não deu ponto aqui mais, né? Aqui eu já me perdi. Vou ler aqui e vou pegar o argumento de Desidério aqui. Para eu entender isso aqui eu teria que prestar bem mais atenção. Na medida em que fizerem dela o fundamento supremo determinante da vontade, e consequentemente não apenas com a lei, com a forma da sua moral, mas também com a sua moralidade enquanto seu fundamento determinante, isto é, com a sua disposição moral. Logo, né, não entendi essa última frase, mas vamos para logo. O bem supremo no mundo só é possível na medida em que se pressupõe uma causa suprema da natureza que tenha uma causalidade em harmonia com a disposição moral. Ora, um ser capaz de ações em conformidade com a representação das leis é uma inteligência, um ser racional. E a causalidade de tal ser, em conformidade com esta representação de leis, é a sua vontade. Logo, a causa suprema da natureza, na medida em que tem de ser pressuposta para o bem supremo, é um ser que é a causa da natureza pelo entendimento e vontade. Logo, é o seu autor, isso é, Deus. Consequentemente, o postulado da possibilidade do bem supremo derivado, o melhor mundo possível, por exemplo, é igualmente postulado da realidade de um bem supremo original, nomeadamente a existência de Deus. Ora, era para nós um dever promover o bem supremo,
Logo, há em nós não apenas a garantia, mas também a necessidade, como uma carência conectada ao dever, de pressupor a possibilidade de um bem supremo só é possível sob a condução de Deus existir. Que essa proposição conecta o pressuposto da existência de Deus inseparavelmente com o dever, isto é moralmente necessário pressupor a existência de Deus. Então, como o próprio Desidério fala aqui, não é fácil extrair daqui o raciocínio de contornos suficientemente definidos que nos permitam uma discussão profícua, mas aqui uma proposta que ele faz. Então, qual é a proposta dele aqui? A primeira premissa é: há o dever de promover o bem supremo, que a gente pode chamar simplesmente de P. Que isso aqui é uma proposição completa. Há o dever de promover o bem supremo. Se o bem supremo não fosse possível, não haveria esse dever. Ou seja, que quer dizer o bem supremo é possível. Então fica: se o bem supremo não fosse possível, não haveria esse dever. Então um está dizendo assim: há o dever de promover o bem supremo. A premissa 2 está dizendo: se o bem supremo não fosse possível, não haveria esse dever de promover o bem supremo. Ou seja, se não que, então não P. Se Deus não existisse, e aqui vamos dizer R, Deus existe é R. Se não R, o bem supremo não seria possível. Se não R, então não que. Certo? Logo, Deus existe. Logo, R. Então fica assim nosso argumento. Então P aqui quer dizer há o dever de promover o bem supremo. Eu vou escrever aqui de novo. Premissa 1. P. Ou seja, há o dever de promover o bem supremo. Premissa 2. Se o bem supremo não é possível, então o que é o bem supremo é possível. Então a premissa 2 fica: se o bem supremo não é possível, se não que, então não P. Então não há. Qual é o P? Há o dever de promover o bem supremo. Então se R for falso, se o bem supremo não é possível, então não há o dever de promover o bem supremo. Premissa 3. Se Deus não existisse, então R é Deus existe. Se Deus não existisse, se não R, então não, o bem supremo não seria possível. Então não que, já que é o bem supremo é possível. Daí se segue que R. Então a gente pode querer ver se esse argumento é válido. E prestando atenção aqui, ele é válido. Tá? Eu falo assim, ele é válido porque tem outras técnicas de ver a validade de um argumento que não é a tabela de verdade. Aqui, por exemplo, a tabela de verdade, gente, vai ter que são 4 proposições. Então tem 16 linhas. Tá? É uma tabela de verdade grandinha. Então não é um método tão bom de se fazer, mas é um método que a gente aprendeu. Então vamos fazer. Vou fazer aqui uma tabela de 16 linhas e depois tentem fazer isso daí. Depois vejam. Vou apagar aqui porque a gente vai precisar de muito espaço, Então quais são as letras que a gente tem aqui? A gente tem o P, a gente tem o Q, a gente tem... não, só são 8 linhas. Tabela de verdade pequena. Só são 3, eu achei que era 4. Então a gente tem P, Q e R. E a gente tem nossas premissas. A primeira premissa é o próprio Q, que a gente não precisa fazer. A segunda premissa é o não Q, então não P. A terceira premissa é o não R, então não Q. A conclusão a gente não precisa fazer, porque é o próprio R, Então a gente vai fazer essa tabela aqui e vai ver se tem alguma linha em que esses 3 aqui são verdadeiros e o R é falso. Será que tem? Não tem. Vamos ver que não tem. Então fica aqui V, 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 F, 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 V, V, F, F, V, V, F, F, V, F, V, F.
tentar sempre manter assim na mesma linha, tá? Para não atrapalhar. Eu nunca consigo manter. Tá. Então aqui a gente tem que fazer o não P, né? Vamos lá. F, 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 V, 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 V. E como é que fica o não Q? F, F, V, V, F, F, V, V. Então a gente pode fazer aqui um condicional, né? Esses dois aqui, o antecedente é falso, esse aqui é falso, esse aqui é falso. Aqui é verdadeiro, 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 verdadeiro. Então essa aqui é a nossa primeira premissa, é essa tabela aqui do meio, né? Essa tabela aqui do meio. Pronto. E aqui vamos fazer o não R, né? O não R fica F, V, F, V, F, V, F, V. O não Q, vou só copiar ali, né? F, F, V, V, F, F, V, V. E agora vamos ver aqui esse condicional, né? Tá todo tortão, tá vendo? F com F dá V, F, né? F com V dá V, V. F com F dá V, esse aqui é F, esse aqui é V, esse aqui é V. Então esse daqui é a nossa outra premissa. Então nossa primeira premissa, essa aqui é P1, né? Essa aqui é a primeira premissa. Essa daqui é a nossa P2. Essa aqui é a nossa P3. Essa aqui é a conclusão. Então a gente tem que procurar alguma linha que todas as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Aqui, gente, para facilitar, vamos olhar aqui, ó, que daqui para baixo eu não preciso olhar mais nada, porque daqui para baixo essa premissa 1 aqui é falsa, né? Então não vai ter nenhuma linha aqui para baixo vai ser uma linha em que todas as premissas são verdadeiras. Vamos olhar só essas primeiras 4 aqui. Então essa primeira linha, primeira premissa é verdadeira, não vou circular não, senão vai ficar muito complicado. A primeira premissa é verdadeira, a segunda premissa é verdadeira, a terceira premissa é verdadeira. Se a conclusão fosse falsa aqui, o argumento seria inválido, porém a conclusão é verdadeira. Então, beleza, por enquanto ele é válido. Segunda premissa, segunda linha, primeira premissa é verdadeira, a segunda é verdadeira, mas a terceira é falsa. Então essa linha não serve pra gente. Quarta linha, terceira linha é verdadeira, só que essa daqui é falsa. Então já também não serve pra gente. Quarta linha é verdadeira, só que essa daqui é falsa. A única linha que tudo é verdadeira é a primeira, só que nessa linha a conclusão também é verdadeira. Segue-se daí o quê? Que esse é um argumento válido, tá? Então eu espero, gente, que com esses dois exemplos, né, a gente vai fazer mais exercícios sobre argumentos, tá? A próxima prova vai ser sobre argumentos. Não vou colocar um argumento difícil como esse de Kant, né, para vocês. Nossa, isso aqui acho que até eu ia precisar ler bastante para tentar tirar um argumento daí, porque é realmente mal escrito, tem frases com 10 linhas. Eu não vou fazer isso, vou fazer argumentos muito mais simples, né? Mas de qualquer modo, a nossa prova vai ser, eu vou te dar um argumento em português, vocês vão ter que fazer a forma lógica e mostrar que eles são válidos, né? Mas então isso daqui é só uma introdução, tá? Acho que eu vou mandar um exercício para vocês. A gente vai fazer um exercícios na aula, tá? E depois eu vou mandar a prova. Mas de qualquer forma já podem ir estudando. Se vocês quiserem, me peçam que eu coloco esse livro aqui também do Desidério, se vocês tiverem interesse. Tá bom, gente? Então, um abraço, até mais. Tchau!